Olá, a paz do Senhor. Aqui vos fala a professora Manuela Barros, desde a Flórida, nos Estados Unidos, e eu gostaria de oferecer para você um guia de estudo para esta lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. Nós dividimos a lição em 3 tópicos e você pode já ir lá na descrição e baixar esse guia de estudo. Eu espero, meu desejo é de que este guia seja uma ajuda principalmente para os professores de escola dominical. Se você assistiu a minha lição, a pré-aula desta lição, como aluno, então você pode usar este guia de estudo para o seu próprio crescimento, mas se você é professor de escola dominical, eu te convido a usar, ou pelo menos dar uma olhadela nesse material, usar com a sua classe e me dizer se foi uma bênção, se você gostou do material, se pôde usar, porque estou fazendo isso exatamente para você. A bondade de Deus é oferecida, é o primeiro tópico, e eu botei aí, olha lá, no guia de estudo, 4 questões. A primeira: se Deus oferece a salvação, as pessoas são livres para aceitar ou negar? Eu botei um versículo aí, Romanos 10:9, para você, a partir dele, dar a resposta. Enfim, fica à vontade. É uma pergunta que faz o pessoal pensar, você pode ensinar usando essa pergunta. Olha a segunda aí. Tem algum exemplo na Bíblia de alguém que rejeitou o caminho oferecido por Jesus? Aí eu botei um texto aí para te lembrar de um exemplo, né? Mas aí você pode perguntar para o aluno ou para você: você conhece alguém pessoalmente que negou? Qual o caminho? Caminho de salvação. Alguém que você conhece já negou o caminho de salvação? Claro que sim, muitas pessoas a cada dia negam, né? Terceira, ou a letra C aí. Se Deus escolhesse os que haveriam de ser salvos e os que não seriam salvos, ou seja, predestinação, seria isso justo? Aí eu botei um texto aí para você dar uma olhada nele. E se alguma pergunta se levantar e você quiser ter como uma certa lembrança para você, né, a diferença entre predestinação e presciência. Ou seja, predestinar é Deus destinar já alguém ou um grupo à salvação. E ora, nós entendemos pela Bíblia Sagrada de que ninguém, por isso essa pergunta aqui, será que seria justo Deus escolher alguém para ser, esse aqui vai ser salvo, esse aqui não vai? Será que isso traria à tona a natureza de Deus que é justa? Claro que não. Deus dá liberdade de escolha. O homem foi livre para pecar e ele é livre para receber a salvação oferecida. E por isso a palavra é oferecida, né, por nós e recebida pela graça e pela fé. Predestinação, existe essa realidade da predestinação na Bíblia? Claro que existe, irmãos. A igreja está predestinada. E todas as palavras ou relações que têm a ver com a igreja, por exemplo, os santos estão predestinados, ou seja, são aqueles que Deus, em sua presciência, ou você pode gostar da palavra onisciência sabe tudo, presciência ele sabe antes de acontecer, sim ou não? Então, Deus não predestina um indivíduo, mas ele já sabe o caminho que esse indivíduo vai traçar para a sua vida. Presciência é uma realidade divina. Onisciência é uma realidade divina. No entanto, predestinação iria de encontro, se fosse do indivíduo, à justiça de Deus. Mas aqueles a quem Deus já viu, ou seja, a igreja, a arca está predestinada à vitória. A arca de Noé, né? Já está predestinada a quem estiver nela viver, porque a igreja está predestinada ao céu. Entendemos? Então, não o indivíduo. Esta é a doutrina bíblica. Isso é só uma lembrança, com certeza, para nós, caso na sua aula você tenha alguma palavra por aí. Letra D eu coloquei aí, olha. Que frases eu poderia usar para descrever a direção de Deus pela Bíblia? Ou seja, a direção de Deus para a minha vida seria, eu poderia descrever a obediência a seus mandamentos? Sim ou não? Se for sim, marca com um X, se não for, deixa em branco. E eu botei um versículo junto com cada um dos que está colocado aí para a sua discussão, apreciação na sua classe. Tópico número 2, o caminho de Deus é oferecido. Lembre-se que nessa classe nós falamos sobre a bondade de Deus no sentido de sendo tudo que Deus dá não é imposta sobre nós, mas sim oferecida. Então, no caminho de Deus oferecido vem a primeira pergunta: se eu não permanecer no caminho estreito, passar a viver uma vida no caminho largo, nos deleites, ainda vou ser salvo? Aí eu vou te lembrar, eu botei entre parênteses, filho pródigo antes de se arrepender. Ou seja, lembra da história do filho pródigo? Não é que ele pecou, não. O filho pródigo decidiu, disse para o pai,
dá minhas coisas, dá parte da herança, porque eu vou embora. Eu não quero ficar mais na tua casa. Eu não quero ficar, eu sei lá qual foi o ponto, não está claro na Bíblia, mas a gente pode ilustrar de várias maneiras. Não quero mais ficar debaixo do teu comando, não quero mais ficar, enfim, tendo que dizer para o Senhor para onde eu vou, para onde eu deixo de ir. Sou dono do meu nariz, quero ir embora. E o pai deixou a primeira coisa, o pai deixou. Aí a pergunta é, quando ele estava em outro caminho, ele estava ainda, no sentido espiritual, caminhando para a salvação? Mesmo estando no caminho que a Bíblia, Jesus chamaria, né, nós estudamos nessa lição, né, do caminho largo, ele definitivamente não estava no estreito. Muitos são os que entram por ele, estava lá com a galera, com todo mundo, no mundo. Então a pergunta é, ele seria salvo estando fora do caminho estreito? A palavra com certeza nos diz que não, nos ensina que não. Qual é a diferença aí, irmãos? E eu faço essa lembrança para você, que é professor de escola dominical, e se você também estiver caminhando neste estudo, você pode se lembrar. Uma realidade é quando você peca, cai em pecado. Isso aconteceu com Davi, aconteceu com Pedro, que negou a Jesus, e tantos outros exemplos de pessoas que caíram. Uma realidade é quando nós estamos no caminho e caímos, pecamos. A palavra de Deus, até aquele texto que a gente leu de Apocalipse, diz, não, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras. Por quê? Porque não é que você saiu de um caminho para o outro, mas está ficando devagar, está caindo. Se você continuar neste processo, você vai acabar deixando o caminho, porque você vai permanecer em pecado. E aquele que está em Cristo, está em Deus, ele não peca, no sentido de que ele não permanece pecando, porque o Espírito Santo nos convence, nós pedimos perdão e seguimos adiante. Lembra de Davi? Foi assim mesmo que aconteceu com ele. Ele fez pecados, 2 pecados horrendos, e está na história, para nossa lembrança. Mas naquela hora que Natan chamou a atenção dele, o que aconteceu? Ele se arrependeu e o Senhor o perdoou. Olha lá, letra B, exatamente a ilustração disso. Mas se eu pecar no caminho estreito, posso ser perdoado e seguir? Aí eu botei aí os exemplos de Davi e Pedro. Irmão, que é pior que isso? Então, às vezes, a nossa justiça humana nos condena para além da justiça de Deus. A justiça de Deus é simples. Deus tem desejo de salvar a todos. Se você se arrependeu e se converteu, ele te perdoa. Olha Davi, irmãos. Davi, um adultério e um homicídio. Deus perdoou ou não perdoou? Perdoou. Ele pagou a consequência do pecado? Pagou, mas Deus perdoou, aleluia. E olha Pedro, que é pior do que negar Jesus, irmãos? Mas ele fez e o Senhor o perdoou. Terceiro e último, o alerta de Deus é oferecido. Aí eu botei como uma pergunta para reflexão das pessoas, né? A gente com certeza não quer nenhum nome aqui, pelo menos não era meu pensamento a princípio. Pense em alguém que você entende ser um falso profeta. Que características te levam à sua conclusão? Para quem caminhou no estudo, se você não ouviu o estudo, eu te convido, né, a ouvir a nossa pré-aula da lição número 12 para dia 19 de junho de 2022, que está exatamente intitulada Bondade de Deus em nos atender, e a gente vai falar sobre essa realidade, falsos profetas, falsos doutores, e que características você pode perguntar à sua classe ou a você mesmo para responder, te levariam a concluir que essa pessoa estaria sendo um falso profeta. Que Deus abençoe a você, se é professor de escola dominical, que Deus abençoe a sua classe neste próximo domingo, em nome de Jesus.